No programa 40 Mais desse sábado, vamos fazer um alerta para uma doença que cresce cada vez mais entre a população com mais de 40 anos, o diabetes. Você sabia que a doença pode ser prevenida com um estilo de vida mais saudável? É isso que vai nos explicar os nossos convidados, o endocrinologista Dr. Ivan César Corrêa Souza e o educador físico Everton Barros. Não perca, nosso encontro é sábado, às 14 horas. Até lá! Boa tarde, bem-vindo ao programa 40 Mais. Hoje vamos falar sobre uma doença crônica que geralmente chega depois dos 40 anos e que pode ser evitada com hábitos de vida saudáveis. O diabetes. Só no Brasil são 12 milhões de pacientes com a doença, mas como metade dos portadores não sabem do diagnóstico, a estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes é que exista ainda mais 6 milhões de pessoas com doença no país. Sem o tratamento adequado e uma mudança na rotina do portador, a doença pode trazer grandes danos à saúde, inclusive levar à morte. No ano passado, mais de 9 mil pessoas morreram por complicações de doença no estado de São Paulo. No dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. A data serve como alerta para o crescimento da doença em todo o mundo e principalmente para informar sobre a prevenção. Hábitos de vida saudáveis podem prevenir ou retardar o surgimento da doença. É o que vamos saber hoje com os nossos convidados, o endocrinologista Dr. Ivan César e o educador físico Everton Barros. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Nosso programa vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com todas as informações que você precisa saber sobre diabetes. Até já! Voltamos com o programa 40 Mais. Hoje temos nosso convidado, o Dr. Ivan César, endocrinologista, que vai falar um pouco sobre diabetes. Ivan, boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão nos dando, agora que se aproxima o Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, chamado Dia Azul, para poder divulgar um pouco de informação que seja preventiva, que venha ajudar e divulgar um pouco dos tratamentos dessa doença que é crônica e prevalente no nosso meio, cada vez mais. Muito obrigado. Então, falando um pouquinho sobre a doença, o diabetes, explica assim rapidamente para o pessoal lá em casa o que é o diabetes. Porque às vezes o pessoal tem dúvida, eles não sabem direito o que é porque aumenta a glicemia, existe uma dificuldade da glicose ser convertida e sair da corrente sanguínea. Explica só um pouquinho para eles rapidamente isso aí. Diabetes nós temos principalmente uma falência de produção ou de ação da insulina. Diabetes tipo 1 ele não tem insulina, não produz insulina, então ele tem que tomar insulina para compensar. A insulina é o hormônio que faz a glicose entrar para dentro da célula. Agora, o diabético tipo 2, que é mais prevalente na meia-idade em diante, é uma doença em que primeiro acontece uma certa resistência à ação da insulina nas células. E mais adiante, com o evoluir da doença, começa a haver uma queda de produção dessa mesma insulina. Então, esse paciente usa, principalmente no início do tratamento, mais medicações por via oral, que estimulem a produção de insulina e que melhorem a ação da insulina nos tecidos, trate dessa resistência à insulina. E geralmente esses pacientes são pacientes mais velhos, né? São acima dos 30, 40 anos de idade, né? Diabetes tipo 2 é mais comum nessa idade mais para frente, né? Era assim, mas agora começa a haver uma prevalência num grupo mais jovem. Mais jovem. Com o problema da obesidade infantil. Sim. Isso está levando que o diabetes tipo 2 apareça com mais precocidade. Então, e essa ligação, que muito se fala do diabetes e muitos diabéticos estão acima do peso. Qual que é essa ligação entre obesidade e diabetes? O principal fator, de risco para o diabetes é a obesidade. É o principal. Então, a epidemia de diabesidade está acontecendo, se inicia na obesidade. Então, Sim. Tá? É difícil você ter um diabetes tipo 2 magro. Sim. Ele demoraria muito mais a ficar diabético.
E esses obesos, eles emagrecendo melhora a glicemia, melhora o quadro do diabetes em geral ou não faz muita diferença só com medicamento? Não, melhora bastante. Se você tem uma paciente com excesso de peso, você perder 4 quilos já muda bastante o quadro metabólico desse paciente. Então a gente não é só isso, a perda de peso, principalmente se tiver com atividade física acompanhando esse processo de perda de peso, há uma grande queda nos níveis de glicemia, melhora da ação da insulina, diminui a resistência insulínica também e cai o risco cardiovascular, reduz o colesterol também, então tudo melhora com a perda de peso. E, por exemplo, assim, existem outras doenças que quando elas são associadas ao diabetes fazem com que a qualidade de vida do paciente piore ainda mais, não? São as comorbidades. As comorbidades, a gente tem a hipertensão arterial, a gente tem a dislipidemia, que é o excesso de colesterol e triglicerídeos. Sim. O tabagismo também agravaria a doença vascular do diabético. Sim. Sim. E essas doenças, a hiperuricemia, que é o ácido úrico aumentado, também é um fator de risco. Sim. Sedentarismo. Isso tudo vai piorar o quadro diabético, sem dúvida. E assim, qual seria o primeiro sinal que o telespectador em casa ele consegue detectar que, opa, tem alguma coisa errada, pode ser que seja diabetes, ou não tem sinal nenhum, só fazendo o exame realmente de sangue? Existe algum meio dele alertar que tem alguma coisa errada? Não? Olha, se a coisa for precoce, preventiva, você tem que fazer exames de rotina. Né? Existem campanhas de prevenção com medidas de glicemia em praças, em clubes. Mas essas pessoas, geralmente, elas percebem, elas suspeitam de alguma coisa com alguns sintomas clássicos, né? A perda de peso associado a urinar demais, que é poliúria, e a sede excessiva, né? Também com um pouco do aumento do apetite. Nas mulheres, é comum o ginecologista, às vezes, fazer o diagnóstico quando ela procura o ginecologista com corrimento vaginal. Sim. E no homem também é comum o urologista fazer o diagnóstico quando ele procura com balanite, que é a infecção da glande. E isso são os sintomas mais comuns para o diagnóstico inicial do diabetes, tipo 2. E o diabetes, ele tem hereditariedade? Assim, passa de mãe para filho, de pai para filho? É comum ver famílias de diabéticos ou não? Isso é mais por hábitos alimentares errados? Como é que é? Não, esse desse é familiar. É diabetes familiar. tipo 2 é familiar. Eu falo de diabetes tipo 2, que esse é o clássico, Sim. familiar, diferente do tipo 1, que já é diferente a etiologia. Sim, sim. Mas o tipo 2 tem uma incidência familiar nítida, e tem famílias que não são diabéticas, não apresentam indivíduos diabéticos na família, e outras que você identifica toda a sequência. E, por exemplo, a gente estava falando que nos quadros mais iniciais acaba se dando os hipoglicemiantes orais para tentar ver se o que ainda tem de pâncreas ali funcionando consegue suprir a insulina necessária. Quando chega na falência do pâncreas, ou seja, o pâncreas já não tem mais insulina nenhuma, aí tem que se começar a injetar as insulinas regulares, né, outros tipos de insulina. É assim ainda hoje? Os antidiabéticos orais, a gente na fase inicial do diabetes tipo 2, nós chamamos dos antidiabéticos orais. São várias medicações, tem estimuladores de produção de insulina e você tem os que melhoram a recepção na célula de insulina, para tratar a resistência insulínica. Acontece que depois de anos a fio de diabetes, existe uma exaustão da produção da insulina a nível de pâncreas. E é comum um paciente que é diabetes tipo 2, mais adiante, 10, 15 anos de doença, ele começa a perder peso e é um momento importante de se entrar com insulina, onde ele não tem mais uma ação das medicações por via oral. E hoje existem vários tipos de insulina, né? E assim, por exemplo, existem alguns artifícios como a bomba de insulina, ainda é uma coisa que se usa em casos excepcionais ou não? Hoje tem outros tratamentos melhores para isso? Eu acho que o melhor tratamento hoje em dia que se tem para diabetes tipo 1 é a bomba de insulina. É a bomba de insulina. Porque os regimes múltiplos de insulina, com 2, 3 picadas por dia de insulina rápida, associada pelo menos a uma picada por dia de insulina lenta, é doloroso às vezes. Sim. Enquanto que você, com a bomba de insulina instalada, você consegue um controle muito melhor, nas 24 horas por dia. Tem menos variação.
A tecnologia está invadindo o tratamento do diabetes. A tecnologia foi um ponto alto do congresso recente que teve diabetes, o brasileiro. E você não está vendo só a bomba de insulina mais. Hoje em dia também tem um sistema de monitorização simultânea. Você implanta um chip subcutâneo e aquilo lê durante 3 dias seguidos toda a glicemia e conversa com a bomba de insulina. Sim. E você pode fazer os dois trabalharem em conjunto para manter uma glicemia baixa. Faz às vezes do pâncreas, no final das contas. Faz, o pâncreas artificial. E você tem também todos os programas novos em aplicativos que você baixa para iPad, para celular, em que você consegue monitorizar, acompanhar toda a tua glicemia também e orientar a contagem de carboidrato, que é um recurso importante hoje em dia que a gente usa muito para se tomar insulina, é a contagem de carboidrato. Uma outra coisa que chama atenção às vezes é o seguinte, o pessoal se concentra muito na glicemia. Ou seja, eles fazem o exame lá, minha glicemia tá boa, doutor, tá, sei lá, boa para quem tem um diabetes de muito tempo. E falam 140, para ele diz que tá boa, que não é verdade. Mas daí você pede um outro exame que chama hemoglobina glicada e que dá 12% a hemoglobina glicada. E muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de entender que a glicemia é como se fosse uma foto que você está tirando naquele momento, naquele dia. A hemoglobina glicada ela é um filme que você consegue ver nos últimos 3, 4 meses, como foi justamente essa variação do diabetes, né? Hoje, o que é mais importante para segmento, para longo prazo? É você ter as glicemias controladas ou você ter a hemoglobina glicada sempre estável, abaixo de 8, bonitinha. Hoje para o rim, para retina, para outros problemas de origem nervosa, de ponto de vista de polineurite, essas coisas, o que é mais importante? Olha, vou chamar atenção para uma situação que a gente chama de memória metabólica. O paciente que está bem cuidado, bem monitorizado, ele com a glicemia de jejum boa, uma medição 2 horas após a refeição, tem uma glicemia de jejum não ultrapassando 140, uma média boa pela hemoglobina glicada, você vê a média de 3 meses, pela fructosamina você vê a média de 30 dias. Acompanhando também a função renal dele, a gente avalia pela perda de albumina na urina, a gente pode avaliar se está havendo agressão renal ou não. Se ele for bem acompanhado e mantendo sempre bem, com uma boa alimentação, baixo peso, com exercício que é fundamental para ajudar esse tratamento, ele tem uma boa qualidade de vida por longos anos. Porque nessa situação, uma normalidade agora de glicemia alta, mal controlada, glicose, você pensa que está razoável de manhã de 140, mas à tarde está 280, um paciente que não está bem tratado, com a hemoglobina glicada, como você falou, alta, 12, 14, ele vai ter uma agressão muito mais rápida da sua retina, do seu rim, dos seus nervos periféricos, com a neuropatia também, e ele vai ter uma memória metabólica bem alterada, ele vai ter uma situação metabólica bem alterada que persiste até por 10 anos. Então, ele hoje, durante uma fase de maltratamento, ele vai ter lesões, isso envolve várias substâncias inflamatórias, radicais de nível de oxigênio, ele vai ter durante os próximos 5 a 10 anos alterações nesses órgãos-alvos. Então, se ele consegue de novo voltar a uma situação de normalidade, ele demora muitos anos para de novo rebaixar esses seus riscos. Sim. Então, daí a importância da boa monitorização da glicemia no dia a dia. A gente não pode abrir períodos de mau controle. Sim. Ivan, se você tivesse que deixar uma mensagem para o pessoal em casa em relação a diabetes, qual seria a mensagem principal de prevenção para eles? Pois é, a minha mensagem principal seria no âmbito de prevenção. Porque a doença instalada é uma doença grave. Ela vai lesar vários órgãos importantes, a maior causa de cegueira. Sim. Então, o importante é não ficar diabético. Sim. Então, se você tem qualquer tendência familiar, desde jovem, mantenha-se magro e com atividade física. Por quê? Porque a atividade física e o peso baixo, eles evitam que apareça a resistência insulínica, que é o primeiro passo do diabetes. Sim. Então você evita isso. Eu tenho pacientes que estavam ficando diabéticos para se tornarem atletas, inclusive maratonistas. Esses pacientes deixaram de ser diabéticos. A glicemia era alta, hoje em dia tem glicemia de 80, de jejum, não tem mais resposta metabólica de diabético
e estão atrasando a doença em 10, 15 anos. Sim, sim. Realmente, assim, o problema é que realmente o diabético ele tem que entender que o diabetes é uma doença silenciosa. Quando os problemas já se manifestaram, muitas vezes os problemas também não são totalmente reversíveis, não é verdade? Então, a principal mensagem realmente do Dia Mundial do Diabetes é na prevenção mesmo, né? Exatamente. Realmente não deve deixar para tratar depois. Começa a tratar o primeiro sinal, até dessa parte que não necessariamente já está com diabetes, mas induz a diabetes, que é obesidade, né? A própria parte de hipertensão arterial, que também piora o quadro de diabetes quando ele aparece, né? Bom, gente, esse bloco fica por aqui. Foi um prazer conversar com o Ivan César. Obrigado pela oportunidade. E a gente espera que as dúvidas de vocês encaminhem para a nossa produção, nosso Facebook ou nosso e-mail. Você já tem o nosso contato. E o programa volta daqui a pouco. Até lá! No dia 14 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Diabetes. Você sabia que mais de 12 milhões de brasileiros são portadores da doença e que é uma das grandes causas de morte no país? Previna-se. Consulte um médico endocrinologista e tenha hábitos de vida melhores e mais saudáveis. Essa é a dica do programa 40+. Estamos voltando com o programa 40+. Agora vamos fazer a segunda parte da entrevista com o Everton Barros, que é o personal trainer e educador físico. Everton, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo ao programa, viu? Prazer é todo meu, agradeço o convite, essa disponibilidade que vocês estão prestando. Então, a gente no bloco anterior estava falando com o Dr. Ivan e justamente a gente estava conversando um pouquinho sobre a importância da mudança das atividades físicas e do esporte para as pessoas que estão começando a ter o diabetes. Sim. E eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito com isso. Como que você vê essa mudança para essas pessoas de diabetes, que têm diabetes? Sim, bem como o Dr. César falou no bloco anterior, são muito importantes essa mudança do estilo de vida, de começar a praticar exercício físico regularmente, porque só traz benefícios. Tanto no sentido de prevenir, caso a pessoa não seja portadora, mas tenha algum histórico familiar ou tenha maus hábitos que podem acarretar o desenvolvimento da doença, como para quem já é portador também, ter uma qualidade de vida, ter uma vida normal, mesmo sendo portador e tendo benefício para a saúde. E me diz uma coisa, por exemplo, do paciente que não tem diabetes para um paciente que tem diabetes, o treinamento ele tem alguma coisa mais específica? É diferente a avaliação que tem que fazer para ele? Como é que é? Sim, tem uma diferença basicamente na questão da avaliação. O que muda é a monitorização da glicemia. Então esse paciente ele faz todo tipo de avaliação física convencionais que nós realizamos para todo tipo de pessoa, incluindo a monitorização. Então inclui a monitorização da glicemia antes do treinamento, durante o treinamento, dependendo da situação, após o treinamento também, porque é grande o quadro de hipoglicemia após o treinamento. Sim. E tudo de maneira gradativa. Basicamente, a avaliação inclui a monitorização. E, por exemplo, em termos de idade, esses pacientes, geralmente, quando eles te procuram, eles Sim. são novinhos ou estão já acima dos 40? Não, bem como o Dr. César falou também, a maioria, até pelo fato de descobrir a doença tardiamente, Sim. são acima dos 40, mas pessoas com algum histórico na família, ou então com sobrepeso, Vem antes. acaba vindo antes, mais no sentido preventivo, Sim. para não desenvolver a diabetes lá na frente. E muitos desses que vêm, eles acabam sendo obesos mesmo, já estão com Sim, um peso a mais. geralmente já procuram quando estão no estado de sobrepeso. Tá. Aí esse estado de sobrepeso, tudo aquilo que o Dr. César falou também, que vai desencadeando outras doenças por conta do excesso de peso. E geralmente eles já vêm com uma indicação, por exemplo, de um médico que passou e falou, olha, você precisa procurar alguém, um profissional, para começar uma grade de exercício, ou não, eles já vêm geralmente com orientação médica. A maioria já vem com uma orientação, tanto orientação médica, como também informações, né, de Sim. novos estudos, informações da mídia, como ocorre no programa aqui. Sim. Me diz uma coisa, você falou um pouco da hipoglicemia, né? Então, existe algum horário que é mais proveitoso esse treinamento? Por exemplo,
no final do dia às vezes não é tão bom ou é melhor? Como é que é isso? A questão do horário, na verdade não existe um padrão. As pessoas têm que se adaptar aos horários de acordo com a rotina que elas têm, né? Sim. Então esses cuidados variam de acordo com cada horário. Por exemplo, uma pessoa que tem uma disponibilidade para treinar de manhã, então ela tem que tomar um cuidado ali da hipoglicemia diária de jejum, quando acorda. Então tem que tomar um café da manhã antes de realizar o treinamento. Uma pessoa que vai treinar à tarde, saber se ela vai treinar à tarde antes do almoço ou depois do almoço, fazer a monitorização de ter que se alimentar antes de treinar. À noite da mesma maneira. Foi para o treino, vai antes da janta, vai depois da janta, faz uso de insulina para controlar depois da alimentação ou não. Sim. Então, esses horários não existe um padrão fixo. As pessoas têm que se adaptar de acordo com a disponibilidade que elas têm para poder treinar e fazer o acompanhamento, fazer ali a monitorização da glicemia dela naquele horário. Você já teve algum desses alunos aí que acabou virando atleta mesmo, de começar a fazer muita competição? Como é que foi isso? Não chegou a ser atleta de competição, mas já tive, por exemplo, alunas assim da terceira idade que tinham um histórico de vida totalmente sedentário e acabou introduzindo a prática regular de exercícios físicos exatamente por indicação, porque esperou a complicação. Não agiu de forma preventiva, né? Ela esperou ter ali a complicação para poder mudar os hábitos. Com a mudança de hábitos, começou a treinar, começou a ver melhora, começou a evoluir no treinamento. Então, hoje nós vemos ali se socializando, nós vemos participando de esportes adaptados para a terceira idade, que é uma coisa que traz muitos benefícios, tanto para a saúde quanto para o psicossocial daquele indivíduo. Então, é uma mudança que só traz benefício, a pessoa vive melhor. E essa parte psicossocial acho que é importante, né? Sim. Falar, porque principalmente nessa faixa etária da terceira idade, quando a pessoa se sente bem, à vontade, tem uma turma que já faz de amigas, o esporte vira uma coisa que é lazer quase, né? Sim, é verdade. É um esporte que é importante para manter a glicemia dela, mas que ao mesmo tempo onde ela conversa com as amigas, tem aquele contato social. É verdade. Nessa questão é muito importante porque ela volta a fazer tudo o que ela gostava de fazer anteriormente. Aquilo que ela imaginava que a doença poderia racionar, poderia limitar, ela acaba voltando a fazer aquilo tudo naturalmente. Aqueles passeios, o encontro com os amigos, o encontro com a família, aquela liberdade de locomoção principalmente, a autoestima, né, que acaba fazendo com que a pessoa viva melhor também. Então, são diversos benefícios que acabam ocorrendo, acabam ocasionando. E a parte alimentar também acaba alterando, né, com isso, né? Acaba tendo ali uma reeducação alimentar. Sim, que vem junto, acaba vindo tudo junto. Por isso que nós dissemos muito que é um assunto multidisciplinar, porque está todas as áreas envolvidas, né? O educador físico, nutricionista, o psicólogo, o médico, todo mundo envolvido. Então acaba tendo uma mudança de hábito em todas essas áreas. Bom, Everton, se tiver uma mensagem que você queira dar aí para o pessoal que tem diabetes, o que você falaria para eles? Qual é o teu conselho? Eu vou na linha do Dr. César também, viu? Eu acredito que para a gente solucionar essa questão da diabetes é prevenção. É prevenção tanto para pessoas que já são portadoras, como para pessoas que são predispostas. E, na verdade, todos nós somos predispostos por conta dessa modernidade, desse acesso fácil a mais alimentação, sedentarismo, né? A urbanização faz com que a gente se movimente cada vez menos. Então, a gente tem a consciência preventiva dessa mudança de hábitos. Bom, te agradeço muito, Everton. Eu acho que ficou a mensagem para o público aí com certeza. Diabetes, o segredo é prevenção. Né? Depois correr atrás do prejuízo é bem mais difícil. Dá para correr, mas é mais difícil. Obrigado pela presença. Viu? O programa 40 Mais fica por aqui. Voltamos no próximo sábado com mais informações úteis para a sua qualidade de vida. Até lá!